Hebreus capítulo 3, nós vamos dar continuidade à exposição da carta aos Hebreus, como temos feito. Hebreus 3. Nós vamos fazer o seguinte, esse texto ele é dividido em 3 partes. A primeira delas do verso 1 a 6, depois de 7 a 15, e aí o final do capítulo. Então nós vamos ler primeiro os 6 versos, e com o passar da exposição, com o tempo a gente vai lendo também os outros versos, ok? Então, Hebreus 3, por enquanto, de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por enquanto, até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, e nós sabemos o quanto ela é atual, prática para a nossa vida, o quanto ela já abençoou gerações diversas, por tantos séculos que essa palavra já foi pregada, ministrada, estudada, lida. E nós te damos graças, ó Deus, porque aprove ao Senhor guardá-la, preservá-la. É verdade que muita gente morreu por isso. Muita gente deu a vida para que a Bíblia estivesse em nossas mãos. Nós te damos graças por isso. Porque aprove ao Senhor que nós tivéssemos hoje, no nosso tempo, esse texto tão especial, essa carta e tantas outras cartas na Bíblia, todos os livros da Tua Palavra, os 66 livros, totalmente inspirados pelo Senhor, inerrantes, escritos por obra do Santo Espírito do Senhor, que inspirou homens a escrevê-los. E nós temos essa biblioteca maravilhosa de livros que enchem o nosso coração de esperança, que nos fortalecem diante das lutas do dia a dia. Como é bom, ó Deus, ter esse tesouro magnífico, maravilhoso. E quando olhamos para a história da Tua igreja, nós vemos quantas vidas foram alcançadas e transformadas por Tua Palavra, quantos países foram transformados por Tua Palavra. Mas hoje quantas pessoas desprezam a Tua Palavra e quantas vezes nós desprezamos também. Quando temos em casa e não damos conta da importância de abri-la, de ler a Tua Palavra com oração. Por isso, nessa hora, Deus, ajude-nos. Fala ao nosso coração, como o Senhor já fez na leitura das Escrituras. Continua a falar com poder ao nosso coração, transformando aquilo que precisa ser mudado em nós. E que nesta hora, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou esse autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas, ó Deus, o Teu Santo Espírito, quem colocou no coração deste homem a escrita desse texto, e o Senhor mesmo vem aplicar as Tuas verdades de acordo com a nossa necessidade. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir aqui. Por isso pedimos a Tua bênção nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um momento interessante, né? Para aqueles que gostam de esporte, eu creio que a maioria gosta, é um momento muito interessante, as Olimpíadas, as várias modalidades, é gostoso de assistir, torcer pelo nosso Brasil, é tão difícil, né? Nós sabemos o quanto exige do atleta uma dedicação, um esforço muito grande. Aliás, uma explicação, as bandeiras não estão na parede por causa das Olimpíadas, tá?
As bandeiras estão na parede porque esse mês é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja veio de um trabalho missionário dos Estados Unidos, da Missão Board de Nova York, trazendo o Simonton para o Brasil. Então, o mês de agosto é escolhido pela igreja para lembrarmos e orarmos por missões. Nós tivemos um grupo missionário que trabalha com surdos hoje pela manhã, e durante o mês nós estaremos sempre lembrando, orando, agradecendo a Deus e clamando pelos missionários que temos. Mas voltando à questão das Olimpíadas, é muito interessante assistir. Eu pelo menos gosto muito de esporte, lá em casa todos gostam, e a gente fica torcendo, fica sofrendo muitas vezes com os atletas ali, mas nós notamos algumas coisas interessantes que dá para fazer um paralelo com a vida espiritual. Aliás, esse paralelo não somos nós quem fazemos, o próprio Paulo faz, vários textos da palavra fazem isso. Eles viveram no contexto das Olimpíadas. O Novo Testamento foi escrito no mundo greco-romano, e as Olimpíadas nascem na Grécia, na cultura helênica, grega. E Paulo foi quem mais, não só Paulo, outros escritores também, mas Paulo faz de uma forma muito sábia a ilustração daquilo que o atleta fazia na sua competição com relação às questões da vida espiritual, da relação com Deus. Então nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo nas Olimpíadas, nós podemos tirar lições. O quanto aqueles atletas se dedicam para fazer o que fazem, né? Para ganhar ali uma medalha. Não é tão simples assim. Às vezes a gente olha, né, a execução de um exercício, a gente acha, isso é moleza. Vai fazer lá para você ver que você consegue. Principalmente o pessoal da ginástica, aquelas piruetas absurdas que eles dão. Aliás, é curioso que lá no CrossFit, já há 2 anos e meio eu faço CrossFit, eu e a família toda. Nessas 2 semanas, eu acho que por causa das Olimpíadas, o professor resolveu colocar uma atividade da ginástica, porque tem muita ginástica no treino funcional, e tinha que virar toda a barra. Eu fiz a besteira de tentar, né? E depois, quando eu estou lá em cima, eu não sabia como sair de lá. Estava dando a volta ainda, devagar, não tenho a habilidade dos ginastas de forma alguma, e aí você começa a lembrar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Rapidamente eu desci dali e não quis mais. O professor, vai de novo. Eu falei, não, para mim já deu. Pela minha idade não permite. Mas é interessante isso, irmãos. Nós olhamos para a cena e a gente acha, isso é fácil. Na hora de executar o exercício, você vê, é um negócio muito detalhista, muito técnico. Se você não tem a técnica, você não consegue subir. Não é só força, é força com técnica, com muita dedicação, com todo o esforço. Isso faz a gente pensar na nossa vida com Deus. Será que eu tenho o mesmo esforço? Será que na dedicação da vida espiritual eu estou trabalhando a minha vida, esforçando-me para seguir, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus? Aliás, há várias modalidades ali que tem alvos, né? Se você olhar para o lado, para trás, você perde. Vai perder a competição. E nós precisamos lembrar disso. Qual é o nosso alvo? Aliás, o autor aos Hebreus, várias vezes ele vai enfatizar isso, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. O texto vai falar um pouquinho disso. Aliás, as imagens desses primeiros 6 versos, elas são aplicadas ou tiradas tanto das Olimpíadas, das atividades esportivas, quanto da atividade de exército. Ele usa expressões aqui que um guerreiro usava na batalha. Então vem de uma questão militar, mas vem também das questões dos esportes daquele tempo. E aqui é muito interessante, né? Porque a primeira parte, a parte que nós lemos, vai falar da importância da nossa confissão, da confissão de fé. Não confessar os nossos pecados, nós já até fizemos isso no culto, isso tem a sua importância, mas a confissão no sentido de qual é a confissão da nossa fé. O que nós confessamos, o que nós defendemos, o que nós temos como lema da nossa vida. É essa a ideia. E os 6 primeiros versos, ele vai trazer isso para a gente. Depois ele trata de um outro assunto aqui relacionado a isso. Mas, então, confissão é a primeira parte aqui dos versos de 1 a 6. Vejam só o que ele fala sobre essa confissão. Ele diz assim, por isso, santos irmãos, ele já começa com uma expressão interessante, mostrando que a igreja é chamada de, os irmãos em Cristo, chamados de santos. Não no sentido de não ter defeitos.
Os irmãos sabem da expressão bíblica santos, no sentido de separados, separados para o serviço divino, separados do pecado para algo especial, para a mão de Deus ou para a glória de Deus. Então ele coloca assim, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Quem chamou aqueles atletas brasileiros para estar nas Olimpíadas foi a Confederação Olímpica do Brasil, né? Eu não sei exatamente quais são os órgãos, mas o nosso chamado, ele vem de quem? De homens. O que diz o texto? Foi um homem quem nos chamou para a obra do Senhor? Não, o texto está dizendo que o nosso chamado é celestial, uma vocação que vem do trono de Deus. Deus te chamou para a graça. Isso é algo importante para ser considerado. A vocação não parte de homens, nem para a glória humana, nem para a sua mesma, mas Deus é quem te chamou para ser santo, para ser separado desse mundo, para viver no mundo, é verdade, mas para impactar esse mundo com um chamado de Deus. Não para ganhar uma medalha olímpica, talvez você valorize muito, né? Ou sonhar, como eu queria ganhar uma medalha olímpica. Aliás, essa é uma visão lá do Apocalipse, quando Jesus escreve as igrejas, as pessoas não ganhavam medalha naquela época, ganhavam uma coroa. Não era medalha, mas uma coroa. E aí, Jesus vai dizer o quê? A igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É muito melhor do que essa coroa. É muito melhor do que uma medalha de ouro. Muito melhor. Porque essa medalha de ouro vai ficar aí. Você não vai levar para o céu. Você até pode ganhar uma medalha de ouro das Olimpíadas, né? De repente, se aqueles que são mais novos, entrar num ginásio, no esporte e se dedicar, você até pode ganhar. Mas de nada vai adiantar ganhar essa medalha se Deus não te chamar para a vida. Se Deus te chamar, aí sim, aí as coisas fazem sentido. Sem Deus, até medalha olímpica não passa de vaidade. Tudo é vaidade sem Deus. Então, o chamado é uma vocação que parte do trono de Deus, é uma vocação celestial. E aí ele diz assim: considerai atentamente, preste muita atenção, considere, e a figura aqui é um telescópio, uma luneta, algo que você foca num astro, numa estrela, para estudar com detalhes. Olhe para alguém em especial, e é o que ele está dizendo. Considerai, olhe para o alvo, não tire os olhos desse alvo, não se distraia com as coisas dessa vida. Olhe para alguém em especial, e ele coloca quem, né? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, olha só. É muito interessante aqui, né? Porque ele usa duas expressões para Jesus. Jesus é o apóstolo e, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Por que ele usa essas expressões? O que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado direto, um representante direto de alguém. Jesus aqui, enquanto caminhou por esse mundo, ele separou 12 apóstolos. Lembram disso? 12 homens para serem seus apóstolos, enviados diretamente dele, representantes diretos de Cristo. Essa é a ideia do apostolado. O que o texto está dizendo é que Jesus é o enviado diretamente do Pai, é um representante dos céus, um representante de Deus para nós. Mas aí ele faz uma outra jogada interessante, né? Ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? O que era o sumo sacerdote? Era o representante dos homens diante de quem? De Deus. Então Jesus representa Deus Pai para nós, mas ele é o nosso representante diante de Deus Pai. Ele tem as duas funções. Ele nos representa, mas ele também representa a graça de Deus, o amor de Deus, e ele pagou toda a justiça de Deus para que pudesse assumir assim como sumo sacerdote. Olha só que interessante. Na Bíblia, um outro que teve essa função, porque apontava para Cristo, é quem? Moisés. Moisés conseguiu cumprir as duas missões aqui. Ele era um representante de Deus ao povo e a Faraó, lembram disso? Ele, claro que às vezes ele não era diretamente, porque ele dizia a Deus: eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E aí Deus falou: não tem problema. Você vai ser o meu profeta Arão, e Arão vai ser o seu profeta.
Ou seja, você vai ser o meu apóstolo e Arão, seu irmão, será o seu apóstolo diante dos homens. Mas tudo parte então de Deus. Moisés consegue ser o representante de Deus aos homens, e Moisés em algum momento é aquele que intercede pelo povo de Deus. Aliás, diversas vezes ele teve que fazer isso. Ele cumpre essas duas funções, porque a vida de Moisés estava apontada para aquilo que Cristo viria a fazer. E olha só, o verso 2 aqui, ele está falando de Jesus, então, como o apóstolo e subsacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés. Olha que elogio maravilhoso. Moisés é elogiado na palavra como alguém que era fiel a Deus em toda a casa de Deus. Lembram daquele povo murmurador, reclamão do deserto? Que Deus dava tantas coisas e o único que era ali, fiel ao Senhor naquele momento, era Moisés. E Moisés clamava e pedia: Senhor, tem misericórdia desse povo. Moisés era fiel, mas Jesus também é fiel, conforme diz o texto, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Mas ele coloca agora a supremacia de Jesus com respeito a Moisés. Jesus é muito maior do que Moisés. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está escrevendo aos judeus convertidos, por isso são chamados de hebreus, que estavam sendo pressionados pelos próprios judeus a abandonarem o cristianismo. A dizer: o cristianismo não deu certo, vocês estão sendo perseguidos, maltratados, voltem para o judaísmo que é melhor, a lei de Moisés é muito melhor. Então aqueles homens estão sendo pressionados, Deus leva o autor aos hebreus a escrever e mostrar que Jesus já tinha falado que Jesus é maior do que os anjos, admirados pelos judeus. Jesus é maior do que os anjos, capítulo 1 e 2, mas Jesus é maior do que Moisés, é maior do que a lei, ele é Senhor de todas as coisas. E aí o texto diz isso, né? Pois toda a casa, verso 4, toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é quem? É Deus. Quem é Moisés na casa de Deus? Moisés era fiel, verso 5, sim, ele era fiel em toda a casa de Deus, mas como servo. Moisés é apenas servo, nós somos apenas servo. Aliás, eu aprendi algo, já compartilhei isso com os irmãos. Eu aprendi algo com o professor reverendo Hermes lá no seminário. Não existe grande servo. Servo é sempre pequeno. Grande é o Senhor. Nós somos sempre pequenos. Queremos ser grande. Queremos achar que temos direito. Que somos isso ou aquilo. Não, somos sempre pequeninos diante da majestade grandiosa de Deus. Mas como é bom saber que mesmo com toda a soberania que acabamos de cantar, Ele se importa com um miserável servo como eu e como você. Moisés era apenas servo, o texto diz aqui, verso 5. Em toda a casa de Deus, como servo era Moisés, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. A vida dele era um modelo do Messias que viria. Aliás, o próprio Moisés disse que viria alguém como ele, Deuteronômio 18, um profeta como ele, a ele nós deveríamos ouvir. Ele sim é o profeta por excelência. Moisés estava se referindo ao próprio Cristo que viria. Verso 6. Cristo, porém, não é servo. Aliás, ele veio como servo, mas Cristo é muito mais do que servo. Verso 6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa. Cristo é o dono da casa. Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é muito maior do que Moisés. E aí o autor aos Hebreus vai falar que essa própria casa somos quem? Porque o templo foi destruído, os irmãos lembram disso? O Senhor Jesus se assentou ali naquela última semana ao monte, ou aos pés do Monte das Oliveiras, e chorou olhando a cidade e disse: não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Porque adoraram o templo e deixaram de adorar o verdadeiro templo que era Ele. Destruam esse templo e o reconstruirei em quantos dias? 3 dias. Ele está se referindo ao templo de Jerusalém? A sua ressurreição, ele é o templo. Só que esse templo hoje habita em quem? Lá em Jerusalém? Habita em quem? Nós. Aliás, Paulo, quando trata dessa questão teológica, ele fala de uma forma muito interessante, porque lá no templo de Herodes haviam vários compartimentos. Havia, por exemplo, o pátio dos gentios, onde o próprio gentio podia passar ali.
Havia o pátio das mulheres, aí só os judeus podem se aproximar. Do pátio das mulheres, o pátio dos homens, também só judeus. Aí o pátio dos sacerdotes, o lugar santo e, por fim, o santo dos santos. Quando a Bíblia diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios, que nós somos o templo da habitação do Espírito de Deus, ela está falando o quê? Que nós somos o complexo do templo? Não. Ela está falando que nós somos o templo, aliás, o santo dos santos de Deus. O lugar mais sagrado da presença de Deus somos nós. Vejam só, que maravilha e ao mesmo tempo que responsabilidade. Todas as vezes que nós pecamos, nós não estamos dando conta do que Deus fez com, por exemplo, os filhos do sacerdote Arão, os filhos do sacerdote Eli, que zombaram da presença gloriosa de Deus. O sumo sacerdote só podia se aproximar do Santo dos Santos quantas vezes por ano? Uma vez, e só ele podia, mais ninguém. E podia assim entrar na boa? Claro que não. Todo aparamentado e a sala cheia de fumaça do incenso, porque ele não podia ver a glória de Deus, senão ele morria. Os judeus fizeram uma jogada interessante, amarravam o sumo sacerdote, porque se ele morrer, ninguém pode entrar, ninguém tira ele de lá. Então nós amarramos ele, a roupa cheia de guizos, de utensílios ali para fazer barulho. Se nós não ouvirmos barulho, nós vamos puxar ele, porque acho que ele morreu. Irmãos, nós somos a presença de Deus, a casa de Deus hoje. Olha só que responsabilidade. Ele diz: a qual casa, verso 6, somos nós, se guardarmos firme até o fim. Vejam só palavras tiradas de um exército e do meio esportivo aí, né? A dedicação, a firmeza. Se nós guardarmos firmes, não arredarmos o pé da batalha, nós ficarmos firmes com o Senhor até o fim, a ousadia, a coragem, que eu não tive em fazer a roda lá e não fiz de novo, de jeito nenhum. Mas a coragem de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus, e a exultação da esperança, a alegria da nossa confissão, da certeza de que Ele é fiel. Ele vai trabalhar essa ideia de esperança em toda a carta, mostrando que a nossa esperança não está em nós, não está na nossa capacidade, mas na fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel. Vejam só, as figuras aqui são interessantes, porque havia uma questão muito interessante no contexto da guerra. Eles viviam num contexto de guerra, os romanos tomando posse em diversos locais, e havia um contexto muito interessante de levantar a bandeira, hastear o pendão. Quando a batalha estava um pouco complicada, eles estavam meio que com risco de perder a batalha, o soldado ali na frente hasteava a bandeira da estrela da manhã, de Vênus, dos romanos. E aqueles soldados olhavam para aquela bandeira e encontravam forças para vencer a batalha. Aquilo empolgava o coração deles, talvez por lembrar do país, da família, do que eles estavam fazendo ali, porque eles tinham um propósito, vencer aquela batalha a todo custo. E aí quando nós vemos essa ideia na Bíblia, quem é a estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã? É Cristo, não é a bandeira de Vênus lá dos romanos. Cristo é o nosso pendão real, Cristo é a nossa confissão, Ele é a nossa esperança, a nossa exultação. Nós encontramos nele forças e alegria para continuar a batalha da vida. Todos nós aqui temos batalha, não é verdade? E eu sei que a sua batalha é grande, a minha também. Eu sei que a sua dor é grande, todos nós temos momentos difíceis da vida, mas nós não estamos sozinhos na batalha. Nós temos um Deus que se importa conosco e que vai à frente, o nosso general que é Cristo, hasteando a bandeira da esperança. Nós temos, confessamos, confiamos, guardamos firmes até o fim essa certeza de que Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou para morrer por nós. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Irmãos, nós temos aqui a confissão de quem é Cristo e de que nós vivemos para Cristo. Aí o texto vai mostrar mais, nós vamos seguir, verso 7 em diante. O texto vai agora para uma exortação. Depois de fazer a confissão, ele faz uma exortação aqui, verso 7 até
o verso de número 15. Vamos seguindo aqui lendo. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Olha aqui a inspiração e inerrância da Bíblia, né? Quem escreveu? Salmo 95, foi o salmista quem escreveu. Mas, acima de tudo, quem está levando ele a escrever? O Espírito Santo. Por isso o texto diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, usando o salmista. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha só, irmãos, algumas coisas importantes aqui. Se você ouvir a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça, seja sensível ao que Deus está falando ao seu coração. Ouça a voz de Deus, não endureça o seu coração, como no dia da provocação. Não provoque a Deus, de Deus não se zomba, como diz a palavra. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras, as maravilhas que o Senhor fez durante 40 anos. Mas ainda assim zombaram de Deus, provocaram a Deus, e diversas vezes Moisés tinha que parar tudo e ficar horas e horas ali, pedindo perdão a Deus, pedindo a Deus paciência para lidar com aquele povo reclamão, murmurador, povo que provocava a Deus o tempo todo, a ponto de Deus chegar um dia e falar, eu não vou mais com vocês. E Moisés cai desesperado na presença de Deus e diz assim, lá em Êxodo 34, a oração belíssima de Moisés, quando ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar. Sem Deus a vida não tem sentido, irmãos. Vamos lembrar de um episódio muito interessante, quando Abraão e Ló não se dão, os funcionários deles não estão se dando bem, e aí Abraão chega para o seu sobrinho Ló e fala, olha, escolhe o lugar que você vai. Porque não dá mais para a gente caminhar junto. Escolhe você primeiro, eu vou para outro lado. E o muito do esperto do Ló fez o quê? As Campinas. Que coisa linda, eu vou para as Campinas. É lógico que eu vou escolher as Campinas, vou escolher o deserto, mas nem vou para Campina. Abraão foi para o deserto, irmãos. O Dr. Robert Palmerson diz assim, viver naquela terra é só por milagre de Deus. Naqueles montes absurdos e muitas vezes cheios de desertos, e criar ovelhas ali, criar gado ali, criar vários tipos de animais, é só por um milagre de Deus. Mas esse é o ponto. Ló não tinha a mesma visão de Abraão, porque Abraão entendia que até o deserto com Deus é o melhor jardim florido que existe. Mas um jardim florido sem Deus é o pior dos desertos. O exemplo disso é que Ló foi para Sodoma e Gomorra. Um mundo sem Deus, um mundo perverso, um mundo completamente alienado de Deus. Tinha facilidades, é verdade, mas foi destruído. E até hoje não se reconstrói nada lá. Não tem vida, porque zombaram de Deus. Irmãos, nós não podemos provocar a Deus, a exortação é muito grande aqui, o texto diz, por isso me indignei, verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, porque eles não conhecem os meus caminhos. Conhecer na Bíblia é intimidade com Deus, eles não têm vida comigo, não têm nada comigo. Só falam do meu nome, mas só para reclamar, para murmurar. Mas não tem vida alguma, porque não me conhecem, não conhecem os meus caminhos. Verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não provoque a Deus, ouça a Deus. Esteja com ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, sensível ao que Deus quer falar ao seu coração. Porque senão seu coração vai se endurecer cada vez mais, e você vai se afastando do Deus vivo. E há caminhos que parecem direito, mas resultam em morte. Não abandone a Deus de forma alguma. Não tenha o coração perverso e cheio de incredulidade.
Irmãos, todo o pecado que nós cometemos, a raiz do pecado é a incredulidade. O problema não foi simplesmente comer do fruto. A discussão, teológica aí entre muitos teólogos. Quando é que o pecado entrou? Quando a Eva pegou o fruto e comeu? Quando Adão pegou o fruto e comeu? Ou quando apenas desejou? Nada disso. Muito antes disso. Quando ela deixou de acreditar nas promessas de Deus, ela e Adão, e passaram a acreditar nas mentiras de Satanás. O pecado veio por causa da falta de fé. E ele é resolvido com fé. Fé no Salvador. Irmãos, nós não podemos flertar com o pecado, porque o coração vai ficando cada vez mais incrédulo e se afastando do Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos duvidando de que Deus é poderoso para cuidar de nós. De que Deus se importa conosco. Nós duvidamos das promessas de Deus. De que Deus nos ama. Foi capaz de dar um único filho. E aí no momento do problema, da tribulação, nós nos desesperamos, porque duvidamos do poder e do amor de Deus. A exortação aqui é muito séria, é muito grande. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Todo dia, coloque-se diante de Deus. Confie no Senhor. Peça perdão quando você duvida de Deus, quando você busca os prazeres desse mundo e não o prazer que Deus tem. Pois somente na presença de Deus há plenitude de alegria, conforme diz o salmista no Salmo 16. Irmãos, o texto diz assim que Deus, aliás que nós devemos, verso 13, nós devemos exortar um ao outro mutuamente. Exortação não é uma bronca não, no grego pelo menos não é, no português dá a entender que sim, A palavra exortação grega é a mesma para consolo, consolador. É a mesma palavra. Deus nos exorta da seguinte forma: Ele aponta para o nosso erro porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele é um paizinho querido, se importando com o filho que vai cair daquele muro. Menino, desce desse muro que você vai cair e machucar. E Deus vai enviar profetas, e Deus vai enviar pessoas, e Deus vai fazer de tudo para você não subir naquele muro, porque você vai cair e machucar. Deus é um Pai querido, atento às nossas necessidades, porque Ele nos ama, foi por isso que Ele entregou a lei a todos nós. A lei é a instrução de um filho para sermos bem-sucedidos. O verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim. De novo, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Será que o seu coração está endurecido? Ou será que você realmente confia em Deus? Vamos tentar fazer uma forma prática aqui. Com relação ao seu futuro, você confia em Deus? Jovens, vocês que são jovens, como é que vocês estão vivendo? Adolescentes, jovens, crianças? Vivendo cada dia o seu mal, mas sem olhar para Deus? Ou tentando viver de uma forma intensa, uma noite só, porque eu preciso curtir essa vida, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã? Irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus vai cuidar da gente, que Deus vai colocar pessoas certas no nosso caminho, que Deus vai abrir portas, vai fechar portas, que Deus vai, eu sei que a maioria dos jovens querem casar, por exemplo, que Deus vai colocar alguém sério na minha vida, para que eu possa namorar e casar de uma forma santa, sem flertar com o pecado, sem fazer aquilo que agrada o meu próprio coração, mas fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Que Deus vai me dar condições para eu estudar, para eu trabalhar, para eu ser bem-sucedido na vida, porque Ele vai comigo, e mesmo que eu tenha de passar por provações, Ele estará sempre comigo. Quando você está passando pelo luto, quando você está passando pela enfermidade, por qualquer que seja a situação, será que o seu coração está endurecido ou quebrantado? O coração contrito e abatido não desprezarás, ó Deus, diz o Salmo 51.
Cultive um coração contrito e abatido, não endureça o seu coração diante de Deus. Pelo contrário, amoleça ele, tenha um coração de carne e não um coração de pedra. Por fim, nós vemos aqui confissão na primeira parte, até aqui, a exortação do autor para nós, e agora ele faz uma aplicação dos versos 16 em diante. Ele diz o seguinte: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aqui me parece que ele está fazendo um joguinho até de brincadeira com os judeus, né? Por quê? Alguns judeus estão dizendo, olha, Moisés é o melhor que Jesus. E aí ele está dizendo, mas peraí, aqueles que endureceram o coração, aqueles que se rebelaram, quem são eles? Não foram aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés, que encheram a cabeça de Moisés com tantas reclamações? Não foram eles? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se não crer, não entra no descanso de Deus. Irmãos, nós temos um problema. E eu termino aqui com isso. Desde os nossos primeiros pais, nós queremos resolver os nossos problemas. Nós queremos colocar o nosso eu à frente. Lembram que fez Adão e Eva quando pecaram? Eles fizeram folhas de... Os irmãos lembram do quê? De figueira para cobrir a nudez. Perceberam que estavam nus e tentaram resolver o problema do pecado. Deus aceitou? Não. Ao final da conversa lá em Gênesis 3, Deus diz assim, aliás, Deus chega para eles, né, e pergunta, mas quem te fez saber que estava nu, Adão? E aí um acusa o outro naquela história, né? Adão, foi a mulher que tu me deste, a mulher foi a serpente, né? E assim por diante. E aí eles são expulsos do jardim, porque algo precisaria acontecer. Eles não mais teriam acesso à árvore da vida. Os irmãos lembram disso? Eles não têm mais direito à árvore da vida. Agora a salvação vem por meio do Filho que vai nascer de uma virgem e que vai esmagar a cabeça da serpente e que vai morrer no madeiro. No hebraico, árvore e madeiro é a mesma palavra. Árvore da vida, madeiro é a mesma coisa. Aponta para quem? Para a cruz do Calvário. Cristo morreu por nós. Ele é a árvore da vida. Nele eu tenho vida eterna, vida abundante. Sem ele eu tenho morte eterna. Eu já estou condenado. O que o autor aqui está dizendo é que nós não podemos ser cadáveres como foi aquele povo no deserto. Nós não podemos viver em incredulidade. Nós temos que crer no que Cristo fez. No amor de Deus, em tudo aquilo que Cristo fez. Aliás, tem algo até muito interessante aqui, né? Porque o que o autor aos Hebreus está fazendo é citar o tempo inteiro o Antigo Testamento. E alguém ainda diz hoje, né? O Antigo Testamento não serve hoje. Como assim? O que Jesus fez se não cumprir o Antigo Testamento e ensinar o Antigo Testamento? O que fizeram os apóstolos se não ensinar o Antigo Testamento? As cartas são ensinos do Antigo Testamento. O que está fazendo Hebreus? Aplicando o Antigo Testamento para a vida prática na vida da igreja. Tanto o Novo quanto o Antigo foram escritos pelo mesmo Deus, pelo Espírito Santo. Como ele diz aqui, hoje, se ouvides a sua voz, quem disse foi o Espírito Santo de Deus. E ele diz hoje para a gente também. Nós temos aqui a nossa confissão, precisamos nos apegar firmemente no autor e consumador da nossa fé. É o que ele vai trabalhar lá no capítulo 12, depois nós chegaremos lá, se assim Deus nos permitir. E hoje é dia de confessarmos, de professarmos publicamente a nossa fé, a nossa confissão de fé. Ele se entregou por nós, nós cremos nisso e nós somos capazes de morrer por isso. Se o nosso governo ou qualquer governo chegar e ainda assim quiser nos perseguir e nos levar à prisão e à morte, nós temos que ser capazes de, se for preciso, morrer por isso, guardar firme a confissão. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Que Deus assim nos ajude a termos fé, a confiarmos e a estarmos firmes, firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Deus assim nos abençoe.